Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Alma Católica dentro do coração de Maria. Hoje, vamos nos aprofundar na história de um dos santos mais amados da Igreja, Padre Pio. Conhecido por sua humildade, seus dons extraordinários e sua profunda conexão com Deus, Padre Pio nasceu de uma maneira que já prenunciava a grandeza de sua vida espiritual. Vamos juntos conhecer o início de sua jornada. Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália. Seu nome de batismo era Francesco Forgione. Desde muito cedo, a vida de Francesco foi marcada por sinais de uma conexão especial com Deus. Ele nasceu em uma família humilde, em um lar de agricultores. Seu pai, Grazio Forgione, e sua mãe, Maria Giuseppa, eram pessoas simples, mas profundamente religiosas. Eles sabiam que o filho que Deus lhes deu seria especial, mas nem poderiam imaginar o quanto. A história do nascimento de Padre Pio já começa com uma bênção divina. Sua mãe, Maria Giuseppa, durante a gravidez, sentia um desejo muito forte de rezar todos os dias, pedindo à Virgem Maria que protegesse a sua gestação e o futuro do filho. Durante a gestação, Maria teve também um sonho onde viu a imagem de São Francisco de Assis, que, anos mais tarde, seria um dos santos mais significativos na vida do pequeno Francesco. Francesco nasceu em um contexto de oração constante. Desde os primeiros dias, sua mãe o levava à igreja para agradecer a Deus pelo presente da vida. Foi na pequena capela da cidade que o jovem Francesco recebeu as primeiras sementes de uma vida de fé intensa. Mesmo sendo um menino como outro qualquer, Francesco não tardou a mostrar sinais de que Deus já havia começado a preparar seu coração para a grande missão que teria no futuro. Aos 5 anos, fez sua primeira comunhão, e foi ali que começou a nutrir um amor profundo pela Eucaristia. Ele já experimentava momentos de oração intensa, onde se sentia em comunhão direta com Deus. O nascimento de Padre Pio não foi apenas o começo de uma vida de santidade, mas a primeira chama de um grande incêndio de fé, amor e sacrifício que se espalharia pelo mundo. Ele continuou sua jornada com coragem, humildade e uma devoção inabalável, sempre seguindo os passos do Senhor. E assim, desde o início de sua vida, ele começou a se tornar um farol de luz para todos nós. Que possamos aprender com o exemplo de Padre Pio a viver em constante oração, a confiar no plano de Deus para nossas vidas e a nunca deixar de buscar a santidade, mesmo nas dificuldades do dia a dia. Desde criança, Padre Pio demonstrou uma profunda devoção a Deus. Quando ainda era jovem, sentia uma atração irresistível pela vida religiosa. Aos 15 anos, após muitas orações e discernimento, ele entrou para o convento dos Capuchinhos, um passo decisivo em sua jornada espiritual. Quando ele entrou no convento, Francesco recebeu o nome de Padre Pio, em homenagem a São Pio de Pietrelcina, a cidade onde ele nasceu. No entanto, a jornada de Padre Pio no convento não foi fácil. Ele enfrentou grandes desafios, incluindo doenças e momentos de forte provação, mas seu espírito nunca vacilou. Por muitos anos, Padre Pio experimentou dificuldades físicas e espirituais, incluindo visões e uma batalha constante contra as tentações. Mas sua fé em Deus nunca se abalou. Ele sabia que sua vocação era ser um instrumento de Deus para a salvação das almas. Em 10 de agosto de 1910, Padre Pio recebeu o sacramento da ordem, tornando-se sacerdote. Era o cumprimento de uma vida de oração e entrega total a Deus. Ele sentiu profundamente que seu sacerdócio era uma forma de servir aos outros e de levar o amor de Cristo para o mundo. Como sacerdote, Padre Pio dedicou-se inteiramente à sua missão. Ele celebrou a missa com profunda reverência, cuidando da confissão dos fiéis, sempre com um amor imenso por cada alma. Ele se tornou um farol de luz para todos que o procuravam, demonstrando o poder do sacerdócio não só através de suas palavras, mas através de suas ações. Padre Pio não era apenas um sacerdote, ele era um instrumento do poder de Deus. Milagres de cura e profecia começaram a ser atribuídos a ele, e as pessoas vinham de todas as partes do mundo em busca de suas bênçãos. Seu sofrimento, suas estigmas e sua profunda união com Cristo o tornaram um exemplo vivo de santidade. A vocação sacerdotal de Padre Pio foi mais do que uma resposta a um chamado. Foi uma entrega total de sua vida a Deus, um exemplo de como devemos viver nossa fé com coragem e amor. Ele nos mostra que, independentemente dos desafios,
O sacerdócio é uma vocação divina que nos transforma e nos aproxima mais do coração de Cristo. Desde sua juventude, Padre Pio foi profundamente atraído por Nossa Senhora. Ele via nela não apenas a mãe de Jesus, mas também sua mãe espiritual. Esse amor imenso por Maria guiou toda a sua vida, e ele nunca deixou de se dedicar a ela com devoção absoluta. A Virgem Maria, para Padre Pio, era a fonte de sua força e o modelo de pureza, humildade e confiança em Deus. Padre Pio sempre foi um grande defensor do rosário. Para ele, o rosário não era apenas uma oração, mas uma verdadeira arma contra o mal. Ele acreditava que, ao rezar o rosário, se unia ao coração de Maria e invocava sua intercessão para a proteção espiritual. O rosário, para Padre Pio, era um meio eficaz de combater as tentações e de buscar a paz interior. Padre Pio recomendava constantemente a todos que rezassem o rosário, afirmando que ele era a chave para abrir os corações para a graça divina. Ele rezava o rosário várias vezes ao dia, muitas vezes em silêncio e meditação profunda, encontrando em cada mistério um novo sentido de união com Deus e com Maria. Padre Pio também acreditava que, ao rezar o rosário, ele estava unindo a comunidade de fiéis sob a proteção de Nossa Senhora. Ele dizia que, enquanto rezava o rosário, sentia a presença de Maria ao seu lado, intercedendo por ele e pelos outros, oferecendo sua proteção materna a todos que buscavam a graça divina. Em muitos momentos de sua vida, Padre Pio enfrentou intensas batalhas espirituais. Durante esses períodos de grande sofrimento, ele encontrava consolo e proteção na oração do rosário. Para ele, o rosário era uma defesa poderosa contra o mal e um meio de se fortalecer em Cristo. Ele acreditava que Maria, através do rosário, nos oferecia uma força sobrenatural para superar os desafios da vida. Padre Pio também acreditava que, ao rezar o rosário, ele estava unindo a comunidade de fiéis sob a proteção de Nossa Senhora. Ele dizia que, enquanto rezava o rosário, sentia a presença de Maria ao seu lado, intercedendo por ele e pelos outros, oferecendo sua proteção materna a todos que buscavam a graça divina. Para Padre Pio, o rosário também era uma forma de acessar a misericórdia de Deus. Ele acreditava que, ao rezá-lo com devoção, ele atraía as bênçãos de Deus, especialmente no sacramento da confissão. O rosário era uma ponte entre a misericórdia de Deus e a salvação das almas. Padre Pio incentivava constantemente todos que o procuravam a rezar o rosário. Ele dizia que, quando rezado com fé e concentração, o rosário não só traz paz, mas também cura espiritual e física. Ele acreditava que a oração de Maria tinha o poder de transformar a vida das pessoas e de conduzi-las a uma maior intimidade com Deus. A devoção de Padre Pio ao rosário e a Nossa Senhora nos ensina a importância dessa poderosa oração em nossa vida diária. Como ele, podemos encontrar força, proteção e conforto ao recorrer a Maria, nossa mãe, que nos conduz sempre mais perto de Jesus. Que possamos, assim como Padre Pio, dedicar nossa vida à oração do rosário, buscando a paz e a graça divina. Padre Pio tinha uma relação muito profunda com o sacramento da confissão. Para ele, era mais do que um simples ato de perdão. Era um encontro pessoal com Deus, um momento em que a alma se purificava e se reconciliava com o Criador. Muitos fiéis viajavam longas distâncias para confessar-se com ele, confiando na sua autoridade espiritual e na graça que ele transmitia. Uma das características mais notáveis de Padre Pio era sua habilidade de ler as almas. Ele não precisava de palavras para saber os pecados dos penitentes. Durante as confissões, ele frequentemente revelava detalhes da vida espiritual e pessoal dos fiéis, sem que eles dissessem uma palavra. Esse dom místico, que ele recebeu diretamente de Deus, impressionava e, muitas vezes, assustava aqueles que iam buscá-lo. Para Padre Pio, a confissão não era apenas um momento de perdão, mas um ato de misericórdia divina. Ele acreditava que, por meio da confissão, o penitente experimentava um novo começo, uma renovação da alma. A oração de absolvição que ele proferia não era apenas um formalismo, mas um poderoso meio de purificação, como uma ponte que ligava o ser humano ao coração de Deus. Uma das experiências mais impressionantes de quem se confessava com Padre Pio era a sua capacidade de conhecer os pecados e os pensamentos mais íntimos dos fiéis. Muitas vezes,
Ele iniciava a confissão com detalhes da vida espiritual de cada pessoa, sem que ela tivesse dito uma única palavra. Essa habilidade sobrenatural de ler as almas era um sinal claro de que ele possuía um dom místico, um presente divino de Deus para ajudar na conversão das pessoas. Por causa de seus dons místicos, as confissões com Padre Pio eram frequentemente experiências transformadoras. Muitos fiéis relatavam que, ao deixar o confessionário, sentiam-se completamente renovados, livres de fardos espirituais que carregavam por anos. Padre Pio não apenas perdoava os pecados, mas ajudava as almas a se reconciliarem verdadeiramente com Deus, levando-as a uma experiência mais profunda de conversão e paz interior. Além de sua extraordinária capacidade de ler as almas, Padre Pio também recebeu os estigmas, os sinais das chagas de Cristo em seu corpo. Esses estigmas eram visíveis e dolorosos, mas Padre Pio os aceitava com humildade e devoção. Ele via os estigmas não como um símbolo de sofrimento, mas como um sinal de sua união mística com Cristo. O sofrimento físico que ele experimentava se transformava em um meio de participar da dor redentora de Jesus. Os dons místicos que Padre Pio recebeu, incluindo a leitura das almas, os estigmas e a capacidade de prever os futuros espirituais dos fiéis, foram dados a ele por Deus para ajudar as almas a se converterem e a se aproximarem mais de Cristo. Ele não procurava esses dons, mas os aceitava como instrumentos para cumprir sua missão divina de ajudar as pessoas a se reconciliar com Deus e a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Padre Pio, com seus dons místicos e sua profunda devoção, foi um instrumento poderoso de Deus para guiar as almas à conversão e à misericórdia divina. Ele nos ensina a importância da confissão como um sacramento de purificação e renovação espiritual. Que possamos, como Padre Pio, buscar sempre a graça de Deus e a intercessão de Maria, para sermos também instrumentos de amor e perdão em nosso mundo. Um dos milagres mais conhecidos de Padre Pio foi o dom de curar os doentes. Ao longo de sua vida, ele foi testemunha de inúmeras curas físicas e espirituais. Muitos fiéis relatavam que, ao pedir a intercessão de Padre Pio, recebiam a cura de doenças graves e incuráveis. Ele orava com fé inabalável e transmitia essa fé aos outros, ajudando-os a experimentar o poder de Deus em suas vidas. As bilocações de Padre Pio não eram limitadas ao espaço físico, mas também ao tempo. Ele apareceu em momentos cruciais para muitas pessoas, oferecendo conselhos, realizando curas e até mesmo confortando aqueles que estavam em aflição espiritual. Para quem presenciava esses milagres, não havia dúvida de que Padre Pio estava sendo usado por Deus como um canal de sua misericórdia e graça. As curas atribuídas a Padre Pio não eram apenas físicas, mas também espirituais. Muitas pessoas que estavam em sofrimento emocional ou psicológico experimentaram a paz e a cura interior após rezar com ele ou invocar sua intercessão. Padre Pio acreditava que a verdadeira cura vinha do coração e da alma, e ele sempre pedia aos fiéis para buscarem primeiro a reconciliação com Deus. Outro dom impressionante que Padre Pio possuía era a bilocação, a habilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Muitos relatos afirmam que, enquanto ele estava em seu convento, estava também presente em outros lugares, confortando doentes, intercedendo por pecadores e até mesmo participando de eventos em outros países. A bilocação era um sinal do poder sobrenatural de Deus agindo através de seu servo. Padre Pio também foi conhecido por seus milagres envolvendo a Eucaristia. Durante a celebração da missa, muitos testemunharam fenômenos extraordinários relacionados à sua maneira de celebrar a Santa Eucaristia. Ele possuía um amor profundo pela Eucaristia, e por meio da sua fé, presenciou milagres como hostes que sangravam ou eram transformadas em sinais visíveis da presença de Cristo. Um dos milagres mais impressionantes de Padre Pio foram os estigmas, as chagas de Cristo em seu próprio corpo. Ele carregava as feridas de Jesus como um sinal de sua profunda união com o sofrimento redentor de Cristo. Essas chagas eram visíveis e sangravam frequentemente, mas Padre Pio as aceitou com humildade e usou seu sofrimento como um meio de interceder pelas almas. Além das curas físicas, Padre Pio também foi um instrumento de grandes milagres espirituais. Muitas pessoas se converteram após se encontrarem com ele, deixando para trás vidas de pecado e se dedicando a uma vida de oração e serviço a Deus. Ele era um confessor imensamente procurado,
e suas palavras de sabedoria e graça ajudavam os fiéis a encontrar o caminho de volta ao amor de Deus. Outro milagre frequentemente atribuído a Padre Pio foi sua habilidade de proteger os fiéis de perigos físicos e espirituais. Muitos testemunharam momentos de intervenção divina em que ele apareceu para protegê-los de doenças, acidentes ou até mesmo situações de vida e morte. Suas orações eram poderosas, e ele se tornou um grande intercessor para aqueles que pediam sua ajuda. Os milagres de Padre Pio nos lembram da presença real e poderosa de Deus em nossas vidas. Ele foi um canal de milagres e misericórdia, realizando curas, intercedendo por almas, e sendo um instrumento de proteção e conversão. Que possamos, como ele, abrir nossos corações para o poder da oração e confiar nos milagres de Deus em nossas próprias vidas. Que a intercessão de Padre Pio nos inspire a buscar mais profundamente a graça de Deus em nossas vidas e a acreditar no poder do milagre divino. Até o próximo vídeo, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Padre Pio possuía o dom de profetizar, um presente místico dado por Deus para alertar a humanidade e orientar os fiéis no caminho da salvação. Ele não apenas via o futuro, mas também sentia o coração das pessoas, seus medos e suas esperanças, e com isso, fazia previsões que muitas vezes eram acompanhadas de oração e profunda compaixão. Uma das profecias mais conhecidas de Padre Pio foi sobre a Segunda Guerra Mundial. Em várias ocasiões, ele previu o conflito devastador que abalaria o mundo, alertando para o sofrimento e a destruição que viriam. Mesmo sendo um homem de oração e paz, Padre Pio não podia ignorar o que estava por vir, e suas palavras serviram como um aviso para os fiéis. Padre Pio também fez profecias sobre o futuro da Igreja Católica, prevendo momentos difíceis para a fé cristã. Ele falou de uma era de confusão e crise, mas também de uma renovação espiritual. Suas palavras sobre os tempos futuros da Igreja, com desafios internos e externos, continuam a ser refletidas por muitos hoje, diante das dificuldades que a Igreja enfrenta em tempos modernos. Uma das profecias mais enigmáticas de Padre Pio dizia respeito ao fim do mundo. Ele falou sobre tempos de tribulação e sofrimento que viriam antes do retorno de Cristo, um período de purificação para a humanidade. Embora Padre Pio nunca tenha dado detalhes sobre como ou quando isso aconteceria, seus avisos sobre os tempos finais ainda ressoam com muitos hoje, levando os fiéis a uma vida de oração e vigilância espiritual. Padre Pio também fez uma profecia sobre a morte de Papa João Paulo I. Durante sua vida, ele previu que o pontificado de João Paulo I seria muito curto, uma profecia que se concretizou tragicamente com sua morte apenas 33 dias após sua eleição. Esse evento deixou o mundo em choque, mas para muitos, a previsão de Padre Pio foi uma clara evidência de seu dom de enxergar além do tempo. Além de suas profecias sobre eventos externos, Padre Pio também falou sobre o destino espiritual das almas. Ele muitas vezes profetizava a conversão de pessoas, predizendo momentos de profunda mudança espiritual e até mesmo a salvação de almas que estavam em grande perigo. Ele acreditava profundamente na misericórdia de Deus e muitas vezes via em seus dons místicos a possibilidade de transformação interior para aqueles que estavam distantes da fé. As profecias de Padre Pio não eram apenas previsões do futuro, mas também convites à conversão e à vigilância. Ele usava seus dons místicos para alertar, orientar e confortar aqueles ao seu redor, sempre com o foco na misericórdia divina e na necessidade de manter a fé firme, mesmo nos tempos difíceis. Apesar de muitas das profecias de Padre Pio serem sombrias, o que ele mais enfatizava era a importância de viver em paz com Deus e com os outros. Ele acreditava que, independentemente dos tempos difíceis que pudéssemos enfrentar, a chave para a salvação estava sempre na oração, no arrependimento e na busca por uma vida de santidade. As profecias de Padre Pio continuam a ser um legado espiritual poderoso, um lembrete de que Deus, em sua infinita misericórdia, nos chama a viver uma vida de fé, conversão e oração. Que possamos seguir o exemplo de Padre Pio, vivendo com esperança e confiança na promessa de Cristo, enquanto aguardamos o seu retorno glorioso. Que as profecias de Padre Pio nos inspirem a viver com fé firme, aguardando a vinda do Senhor e sempre confiando em sua misericórdia e amor. Até o próximo vídeo, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Após a morte de Padre Pio,
Muitas pessoas continuam a testemunhar curas milagrosas atribuídas à sua intercessão. Um exemplo poderoso vem de São Giovanni Rotondo, onde um homem gravemente enfermo, que estava à beira da morte, experimentou uma cura inexplicável após invocar o nome de Padre Pio. Ele recuperou a saúde em um período de tempo surpreendentemente curto, e os médicos não puderam explicar o milagre. Padre Pio também continua a proteger os fiéis de perigos espirituais e físicos. Muitos relatam que, após pedirem sua intercessão, experimentaram uma sensação de proteção, mesmo em momentos de perigo iminente. Como um santo intercessor, Padre Pio nunca deixou de estar ao lado dos que o invocam com fé. Outro milagre contínuo após a morte de Padre Pio é o fenômeno das chagas, que permanecem um símbolo da sua união profunda com Cristo. Muitas pessoas, ao rezarem diante de relíquias de Padre Pio ou ao invocarem sua intercessão, relatam sentir uma cura espiritual profunda, como se o poder das chagas de Padre Pio estivesse sendo transmitido para elas. Padre Pio viveu uma constante batalha espiritual contra as forças do mal. Ele foi frequentemente atacado por Satanás e seus seguidores, que tentavam desestabilizar sua fé e sua missão. Padre Pio, porém, sempre enfrentou esses ataques com oração e perseverança, nunca cedendo ao mal. Padre Pio enfrentava ataques demoníacos diretos, que iam desde tentações espirituais até manifestações físicas, como ruídos estranhos e até visões de demônios. Um dos momentos mais conhecidos ocorreu quando ele estava orando, e de repente, sentiu a presença do demônio tentando afastá-lo de sua missão. Mas Padre Pio, com seu forte vínculo com Deus e a intercessão da Virgem Maria, sempre resistia a essas tentações com firmeza e fé inabalável. Uma das armas mais poderosas de Padre Pio contra o demônio era a oração, especialmente o rosário. Ele sabia que a oração constante e a devoção à Virgem Maria eram fundamentais para combater as forças do mal. Padre Pio frequentemente aconselhava os fiéis a rezarem o rosário todos os dias, pois sabia que essa prática protegia as almas e as afastava das tentações do demônio. Padre Pio também era conhecido por sua habilidade em detectar a presença de demônios nas almas que se confessavam com ele. Durante as confissões, ele muitas vezes enfrentava manifestações demoníacas, mas sua força espiritual e sua conexão com Deus eram tão grandes que ele conseguia expulsar os espíritos malignos e guiar as almas para a cura e reconciliação com Deus. Mesmo após sua morte, Padre Pio continua sendo um defensor contra as forças do mal. Ele não apenas intercede por aqueles que pedem sua ajuda, mas também continua a lutar contra o mal em nome de Deus. Muitas pessoas relatam sentirem a presença de Padre Pio em momentos de grande necessidade espiritual, quando se encontram em batalha contra o demônio e as tentações. Uma das maravilhas após a morte de Padre Pio é a maneira como ele continua a lutar contra o mal. Muitas almas que se sentem perdidas ou atormentadas por demônios relatam ser tocadas por sua intercessão. A luz de Padre Pio, que continua a brilhar após sua morte, traz consolo e proteção para aqueles que buscam sua ajuda nas horas mais sombrias. A vida de Padre Pio foi uma constante batalha contra o mal, mas ele sempre triunfou com a ajuda de Deus. E mesmo após sua morte, ele continua a interceder por nós, lutando ao nosso lado contra as forças do mal. Que possamos seguir seu exemplo de fé, oração e confiança em Deus, sabendo que, com a intercessão de Padre Pio, nunca estamos sozinhos na luta espiritual. Que a paz de Cristo e a intercessão de Padre Pio nos acompanhem sempre, nos protegendo de todo o mal e guiando-nos na jornada espiritual. Até o próximo vídeo, e que a graça de Deus esteja com todos vocês.